E aí, gente, nós estamos aqui, nós paramos tudo que nós estávamos fazendo para poder gravar esse vídeo para vocês. Por que que nós estamos gravando? Qual que é o intuito desse vídeo? Nós queremos trazer informação. E tem muita gente nos pedindo, nos cobrando esse tipo de conteúdo, que é totalmente compreensível, porque conhecimento traz segurança. E ainda mais se tratando de direitos e obrigações, né? Então, se você é dono de pitbull ou qualquer outra raça que é elencada na lei que disciplina o uso de guia e focinheira, o meu conselho é que você fique até o final desse vídeo, porque eu tenho certeza que esse conteúdo, o conhecimento que vai ser passado aqui, vai agregar muito na sua vida. E aí, galera, tranquilo? Quase 10 horas e a gente tá aqui gravando esse conteúdo para vocês. E antes de a gente entrar no conteúdo a fundo, eu gostaria de falar um pouco sobre o que aconteceu na live com o Sebastian. Sim, primeiro de tudo, quero agradecer o Leonardo, a Andressa. Foi muito legal conversar com vocês. O Leonardo é um cara que eu tô chamando ele de bico doce, é um cara que fala muito bem, que se expressa bem. E assim, quem não assistiu a live, eu recomendo que assista. Lá a gente traz muita informação, tudo o que aconteceu em relação ao caso Sebastian, acho que a gente explica lá. O Leonardo explica tudo o que aconteceu, como foi, a gente se posiciona em relação à nota de esclarecimento dada pelo estabelecimento, parágrafo por parágrafo. No final a gente já fala um pouco da legislação. Então assim, é um lugar que tem muito conhecimento. Então eu indico muito que, se você está procurando informação, também assista aquela live. O que eu quero me posicionar? Assim, eu não quero ofender ninguém, entretanto eu quero que fique bem claro a minha opinião sobre certos comentários que eu vi lá. Eu realmente não respondi, não vou me dar o trabalho de responder, veio muito comentário positivo. E é esses que eu vou responder, essas pessoas que eu vou dedicar meu tempo, minha atenção. Mas assim, eu quero que fique bem claro a minha opinião e o meu posicionamento sobre certas coisas que eu vi lá. Assim, eu dividi os comentários em 3 grandes grupos e eu vou tratar em um por um. Um deles são as pessoas que simplesmente falaram mais ou menos o seguinte: é lei, então como é lei não tem que discutir, não tem que se falar nada, tem que seguir e acabou. Assim, eu não quero, é claro, devido à proporção do que a gente está passando, do que a gente está vivendo, mas faça um paralelo, faça uma reflexão do que foi as leis de Nuremberg, o que foi o Holocausto, o que foi a escravidão no Brasil, o que foi o AI-5, trazendo para os dias de hoje o que é o foro privilegiado, e tudo isso está positivado na nossa legislação. Então, qual é a reflexão que fica disso? Será que tudo que está na lei está correto? Será que porque está na lei não cabe discussão? Assim, vale frisar que todo o poder emana do povo. É o povo que tem que decidir o que é justo para nós. Assim, que fique essa reflexão. Para quem pensa dessa forma, que fique essa reflexão. O segundo ponto que eu vi nos comentários era mais ou menos alguma coisa no sentido assim: o cachorro não é um ser confiável e, portanto, ele pode atacar a qualquer momento. Que age por instinto. Que age por instinto. Assim, para falar sobre isso, eu vou dividir meu pensamento em 2, ó. Primeiro de tudo, desde quando o Thor chegou na nossa vida, eu tenho o hábito de estudar sobre a educação canina, sobre o que é o cão como ser, a sua origem. E assim, Nilo Fornaziero, o meu pensamento é que isso está totalmente equivocado. Quem tem a responsabilidade de cuidar e de mostrar o mundo para o animal é o tutor. Porque você, como tutor, é o pack leader dele. É através da sua energia que ele vê o mundo e entende o mundo. Então, esse argumento que o animal não é um ser social, que ele pode atacar a qualquer momento, na minha visão está totalmente equivocada, com base em relatos, com base em estudos. Isso não é um posicionamento, ao meu ver, adequado. E além disso, se a gente parar para pensar, vamos partir do pressuposto que isso esteja correto. A lei, ela traz um rol de certos cães. E é só esses certos cães que pode morder? É só esses certos cães que têm a capacidade de abrir e fechar a boca? Assim, eu já tive uma pincher e posso falar com propriedade que não é dessa forma. Para finalizarmos e começarmos o conteúdo, de fato, o mais importante a se fazer agora é agradecer.
porque nós recebemos muito apoio, nós recebemos muitas mensagens de carinho. O Nilo recebeu muita mensagem no perfil pessoal dele também, o que foi muito legal, porque a grande maioria entendeu o nosso porquê, entendeu o porquê do nosso posicionamento. E até muitas pessoas tomaram as nossas dores e responderam alguns comentários. A Júlia, mãe dos Zeus, a Tia Mary, gente, um beijo enorme pra vocês. Eu não vou lembrar o nome de todo mundo, mas enfim, a gente quer deixar aqui o nosso muito obrigado. E eu quero frisar aqui o quanto é importante nos unirmos nesse momento, porque eu acredito que a partir disso pode vir uma mudança muito grande. E não só a mudança que nós, donos de pitbull ou das raças consideradas perigosas, precisamos, mas a mudança para o bem do todo. E vocês vão entender melhor no decorrer do vídeo. Assim, o conteúdo que a gente vai trazer aqui, eu dividi em 4 pontos. O primeiro é as principais dúvidas que a gente vem recebendo e a gente vem respondendo ao longo do tempo no Instagram do Thor. O segundo ponto, eu vou apresentar os motivos que me levam a acreditar o porquê dessa legislação vigente ser ineficaz, ser inaplicável. Eu costumo falar, quem conhece a legislação vigente não tem medo nenhum dela. Não tem. Ela não protege tanto a sociedade, tão pouco quanto o proprietário do animal. O terceiro ponto, eu vou apresentar aqui uma proposta legislativa que não resolve, mas ela ameniza essa situação. Ela traz uma solução para o caso concreto. E por fim, eu quero mostrar qual é a verdadeira solução, o como a gente pode realmente transformar essa situação e fazer da sociedade um lugar melhor. Então, o que eu vou fazer, ficou claro os 4 pontos, acredito. Mas tão importante quanto isso, se não mais, é o porquê se está fazendo isso. Ter um porquê claro é o caminho que faz a gente ter uma direção, que a gente consegue caminhar e realmente chegar no destino. Não adianta saber o que vamos fazer se não sabemos o porquê de fazer isso. Eu tenho como missão pessoal levar informação para a sociedade. Mas não é qualquer informação, é aquela informação que realmente transforma. Aquela informação que muda a vida das pessoas. E como a Camila falou, se você é proprietário de algum dos cães elencados na lei, eu tenho certeza. E por que eu posso afirmar isso? Porque quem não viu, eu passei por uma situação que eu posso dizer que no mínimo foi constrangedora, que foi ruim. E se eu não soubesse os meus direitos, eu tenho certeza que aquela situação seria muito pior. Tá certo? Então, assim, essa missão de levar informação de qualidade é o que faz a gente estar aqui hoje. E o que a gente quer não é nada além de uma legislação que proteja eu como pessoa, tanto quanto o proprietário de animal, mas mais ainda como sociedade, como membro da sociedade. Porque a legislação que está vigente hoje não traz segurança para ninguém. Ela traz um rol taxativo que simplesmente pega uma parte de certos cães, de certas raças de cães, e criminaliza esses cães. Não tem sentido a gente fazer dessa forma. Não tem sentido ter uma legislação dessa forma. E é justamente esse requisito devido processo legal que faz a lei se tornar inaplicável no caso concreto. Porque assim, nos termos da lei, não vou fazer isso ao longo do vídeo, a gente vai deixar aqui abaixo tanto o número da lei quanto o número do decreto. Assim, para quem quiser ler, é só 2 folhas. Um tema tão importante quanto esse, que afeta no mínimo 1/4 dos brasileiros que detêm animais e afeta toda a sociedade de maneira indireta. A nossa Casa Legislativa aqui no estado de São Paulo se deu o trabalho de redigir 2 folhas. Tá certo? Então vamos lá. Eu não vou passar aqui com vocês artigo por artigo, mas acho muito importante e recomendo para todo mundo que terminou de assistir esse vídeo, vai até os links que a gente indicou, coloca no Google a Lei 11.531, o Decreto 48.533, lê com atenção. Com o norte que a gente está dando aqui, vocês vão conseguir entender a legislação. E assim, uma outra dica que eu dou, se você passa por esse tipo de situação, vai na frente do espelho e treina a falar o número da lei. Verdade, repete, Lei 11.533, Decreto 48.533, falei até errado. Lei 11.531, Decreto 48.533.
Porque quando você for abordado, via de regra, no caso concreto, na vida real, quem vai te abordar vai ser a Guarda Municipal, vai ser a Polícia Militar. E muitas das vezes, esse profissional não sabe a legislação que regulamenta a atitude que ele está tendo ali com você. Você falar para ele, quebra a abordagem. A pessoa muda o tom de voz com você, ao passo que você mostra que você entende o seu direito. Tá certo? Mas assim, ó, dentro dessas duas folhas tem certos artigos que eu vou tratar aqui com vocês em detalhe. O primeiro deles é o artigo 1º do Decreto 48.533. Assim, já logo no começo da redação, ele vai determinar quais são os locais que tem que fazer uso da focinheira e da guia curta. Eu não vou explicar aqui detalhadamente o que é espaço público, o que é local privado, o que é espaço acessível ao público. Caso vocês tenham essa dúvida, comenta aqui embaixo que eu construo esse conteúdo e posto lá no meu Instagram pessoal, que é um conteúdo mais voltado realmente para o direito isso. Tá certo? Então, primeira parte do artigo, ele determina que em locais públicos e acessíveis aos públicos, quando fechado, tem que fazer uso de guia e focinheira. Tá certo? Quais são as raças de cães que tem que fazer isso? São eles: Mastim Napolitano, Pitbull, Rottweiler, American Staffordshire Terrier. E esse aqui, ó, é o inciso que traz um absurdo. Olha o que a lei traz: raças derivadas ou variações de qualquer das raças indicadas no inciso anteriores. Quando eu falo sobre aplicabilidade, eu quero que vocês vejam isso na vida real. Como o policial, o agente da vigilância sanitária, o guarda municipal vai ter a condição de olhar para a cara do seu cachorro e saber qual é a linhagem genética dele. Como isso vai ter aplicabilidade na vida real? Normalmente tudo vira pitbull, né? A gente vê casos aí de vira-lata que ataca as pessoas e a manchete do jornal. Porque tem que ter manchete, gente. Tem que ter manchete. O preconceito, o que acontece com os pitbulls, acontece por conta de uma mídia sensacionalista. Foi isso que transformou a raça no que ela é hoje. Se tem esse estereótipo de pitbull ser um cachorro agressivo, ser um cachorro indomável, matador de criancinhas, é por conta de uma mídia sensacionalista. O parágrafo 2º do mesmo decreto, do mesmo artigo, ele disciplina o que é guia curta, e eu gostaria de fazer um comentário. Define-se por guia curta de condução as correias ou correntes não extensivas e de comprimento máximo de 2 metros. Assim, o porquê eu gostaria de fazer comentário sobre isso? Quem aqui considera 2 metros uma guia curta? Então imagina, ó, você está com o seu animal na guia, tem mais ou menos 80 centímetros ou 1 metro de braço. O seu cachorro consegue atacar, se for o caso, a 3 metros de distância. Como isso pode ser cabível? E eu falo isso por quê? Porque a lei ela tem que proteger a sociedade. Eu não estou falando aqui para vocês que a gente não tem que ter lei. Tem que ter uma lei sim que regulamenta o uso de guia, de focinheira para os cães. Mas não da forma como ela está escrita. Dessa forma não traz segurança para ninguém. Só traz preconceito para uma parcela de cães. E que eles escolheram. E nem escolheram bem. Nem faz claro o que eles escolheram. E vamos lá. O artigo 2º foi aquele primeiro ponto que a gente abordou em relação à multa. Quem é o órgão responsável, quem vai fazer o julgamento, vai colher as provas, que é a vigilância sanitária. Então, como a gente falou, a gente já vai pular para o artigo 3º. O artigo 3º, ele vai falar que qualquer um do povo pode procurar a vigilância sanitária para fazer a lei ser atendida. Então, o artigo 3º é aquele seu vizinho chato que te fica enchendo o saco na rua. Você vai virar e falar para ele o seguinte, ó, você está insatisfeito com o meu cachorro? Ele está te atrapalhando? Então você vai fazer o seguinte, você vai colher as provas que você acha necessário, porque esse é o caminho legal, é isso que você fala para ele, ó, nos termos do artigo 3º do decreto 48.533, é isso que você tem que fazer. Procura os seus direitos, é o seu direito, então procure. Colhe as provas que você julgue pertinente, procure a vigilância sanitária e faça a lei ser cumprida. É isso que você vai falar. O parágrafo 1º e 2º desse artigo 3º, ele vai estabelecer a forma como a vigilância sanitária vai fazer isso. Assim, ó, para ficar claro,
Imagina que a vigilância sanitária recebeu a informação que você está com o seu cachorro descumprindo a Lei 11.531. O que ela vai fazer? Primeiro de tudo, apurar se de fato você está descumprindo a lei. Esse é o primeiro passo. Depois disso, ela vai montar um processo administrativo, vai te comunicar, você vai ter, óbvio, a oportunidade do contraditório e ampla defesa em sede administrativa. E se porventura, depois do julgamento disso tudo, você for condenado, ainda cabe levar a sua matéria para o judiciário, que é aquele que tem o poder de realmente julgar o caso concreto. Ficou claro? Ficou claríssimo. O artigo 4º, ele traz uma coisa interessante que eu acho bom passar para vocês. Uma coisa é você estar andando sem a guia focinheira. Outra coisa, totalmente diferente, é você estar colocando a sociedade em risco com o seu cachorro solto. Um é uma infração, o outro está tipificado na nossa lei especial de crimes. Então, se você não tem controle sobre o seu cão, se o seu cão vai colocar a sociedade em risco, não é por conta da lei que você tem que pôr guia e focinheira nele, é por uma questão moral. Você tem que se colocar, primeiro de tudo, como membro da sociedade. A gente tem que ter uma sociedade justa, uma sociedade unida. Não é o comportamento. Eu não quero aqui estar falando para vocês que vocês podem fazer o que vocês quiserem. Não, não é esse ponto. Eu estou mostrando aqui o que é a lei e como ela é aplicada, tá certo? O parágrafo único desse artigo 4º, eu nem vou entrar em detalhes aqui, tem no TCC, porque ao meu ver aqui tem inconstitucionalidade. Ele fala que diante do caso concreto pode a polícia, se for o caso, te levar para a delegacia, que eu acho um absurdo. Eu acho isso inimaginável, como uma situação tão pequena pode cercear. Claro que de maneira breve, ninguém vai ser preso, mas no caso concreto, de maneira breve, você pode ter seu direito de ir e vir ser cerceado e ser dirigido até a delegacia. A minha opinião é que tem inconstitucionalidade em relação a esse parágrafo único. E assim, uma coisa que eu acho engraçada e quero até comentar aqui com vocês é o parágrafo 4º, o artigo 4º da lei agora, da lei 11.531. Ele vai falar o seguinte: as despesas resultantes da aplicação dessa lei correrão à conta das dotações próprias, consignadas no orçamento vigente. O que significa isso? A administração pública entende que para mover a máquina pública, para levar a vigilância sanitária, se isso acontecer, levar a vigilância sanitária no local dos fatos, constatar a infração, fazer um processo administrativo, ter o devido processo legal, a máquina pública vai gastar mais do que as 10 UFESP que ela vai receber de multa. Eu acho que isso explica o porquê de eu falar que a lei é ineficaz e inaplicável. Então, diante de toda essa situação que a gente vive como proprietário desses animais, não é a solução, como eu disse, mas o primeiro passo para a gente evoluir é ter uma legislação eficaz, que traz tanto segurança para a sociedade quanto para o proprietário do animal. O que eu vou passar aqui com vocês é um projeto de lei que eu já venho desenvolvendo há algum tempo. Então eu vou passar artigo por artigo e vou explicando ele para vocês os principais detalhes. Vale frisar que esse projeto de lei está incorporado no TCC que a gente vai disponibilizar. E assim, eu não estou trazendo aqui uma verdade real. Se você tiver uma opinião, se você tiver um ponto que você acha interessante acrescentar, manda a mensagem para a gente, manda no direct, comenta. Quanto mais debate, o que a gente quer é um debate sustentável. Quanto mais a gente tiver isso, melhor a gente vai ter uma lei para o povo. A lei é para o povo, entendeu? É para o povo ter segurança. E vamos lá, diz o artigo 1º desse projeto de lei. Todo cão, independentemente do porte e raça, quando apresentar comportamento agressivo, deverá utilizar os seguintes equipamentos de proteção. A. Guia com tamanho curto, no máximo 1 metro. B. Focinheira, quanto necessário. O descumprimento à norma levará ao proprietário 1. Quando a negligência não causar nenhum dano, mas apenas o risco, apenas será o pagamento de um salário mínimo em favor de instituição definida pelo juízo, em favor de causas animais. Parágrafo único.
No caso de reincidência, a pena prevista no inciso 1 será dobrada. 2. Quando a negligência causar qualquer dano, deverá o proprietário do animal responder pelo devido dano, seja de ordem civil ou criminal, sempre com aumento de pena de 1/3 ao dobro. Ou seja, vamos lá. Eu vou explicar aqui e já vou fazer um paralelo com a lei vigente. Hoje, o que a gente tem na lei, basta você descumprir a lei e você pode sofrer aquilo que a gente falou, um processo administrativo para sofrer a pena do pagamento de 10 UFESP. O que eu estou propondo aqui? Que qualquer cão, independente da raça, independente do porte, se apresentar um comportamento agressivo, ele vai ter que utilizar de certos equipamentos de segurança. Começa com uma guia curta e, se for necessário, a focinheira. Quem vai fazer esse julgamento? O proprietário do animal. Eu, proprietário do animal, julguei mal o meu cachorro. Só pela negligência disso, só pelo perigo de dano, você já paga um salário mínimo em favor de uma instituição ligada a cachorro, ligada ao desenvolvimento, de educação. Uma coisa similar ao que a gente tem no Código de Trânsito Brasileiro. Só o perigo de você causar o dano, você já paga a multa. É mais ou menos, fazer um paralelo para fazer uma associação, aquilo que a gente tem na lei do bafômetro. Imagina que você está dirigindo o carro, bebeu e fala assim, não, eu não vou soprar o bafômetro. A linha A do artigo fala que você responde pelas mesmas penas. Só pela probabilidade de você ter feito isso, pelo fato de você já estar recusando, você tem que responder pelo crime. Faz sentido? Perfeito. Agora, tem outra hipótese. Então, uma hipótese, a primeira, é o seu animal estar sem os equipamentos adequados e você, pelo risco de colocar a sociedade em risco, você já paga um salário mínimo. A gente vai chegar quem são as pessoas que vão fazer isso. Fica calmo. A segunda hipótese é, imagina agora que seu animal estava sem o equipamento adequado e ele não é que ele chega a pôr em risco, ele causa o dano. Agora, nessa hipótese, além de você responder pelo mesmo um salário mínimo em favor da instituição, o dano que seu animal causou, ele pode ser de duas esferas, de ordem civil e de ordem criminal, da mesma forma como está hoje na lei vigente. Hoje você toma a multa e, se seu cachorro causou algum dano, você pode ser processado civil e criminalmente, da mesma forma. Imagina que seu cachorro causou um dano de ordem civil. Seu cachorro foi lá, mordeu o braço de alguém, dessa mordida resultou que a pessoa ficou parada sem trabalhar, então a gente tem lucros cessantes. E além disso, por conta da mordida, ele teve que tomar medicamento, ele teve que ir no hospital, ou seja, tem um dano material. Você, além de ter que arcar com esse dano, da mesma forma, depois do processo legal, você vai ter que pagar para aquela mesma instituição mais 1/3 ou o dobro daquilo que você pagou para a pessoa. O que eu estou falando aqui é uma lei muito mais severa para o proprietário do animal que não cumpre com o seu dever. Gente, a gente tem que 1/4 dos brasileiros tem animais de estimação. Como a gente vai ter uma lei que, por pôr em risco a sociedade, paga R$280? Tem que ter uma aplicabilidade dura para esse tipo de atitude ser prevenida, para aquele que é tutor do animal entender quais são as suas obrigações de fato. Então vamos para o artigo 2º. Terá competência para definir se o cão é agressivo ou não. Ou seja, a gente falou que a primeira pessoa que vai julgar se o cão é agressivo ou não é o proprietário. Mas agora aconteceu o problema. Agora a gente vai ter que realmente ver se ele pôs em risco a sociedade ou se ele causou um dano para a sociedade. Quem vai poder fazer isso? 1. O agente policial. 2. A vigilância sanitária. 3. Qualquer órgão municipal, estadual ou federal com a devida atribuição. Agora, o que eu proponho no parágrafo único é o seguinte: para que a autoridade tenha competência para atestar a gravidade do animal, deverá realizar curso de extensão próprio em escola devidamente credenciada para tanto. O que significa isso? Para que você seja abordado e a gente tenha um modelo de prova aqui que consiga atestar se seu cachorro é agressivo ou não, temos que ter um profissional do outro lado competente para isso. Eu não estou querendo transformar isso numa coisa inaplicável. Mas se a gente tem um X número de viatura na sua cidade,
duas pessoas do efetivo vai ter que passar por um treinamento específico. E diante de uma situação como essa, aquela viatura vai ter que atender a ocorrência. Então a pessoa que vai ir lá atender o fato, ele tem capacidade, ele foi habilitado para tanto. Então esse profissional, ele vai ter a capacidade de falar assim, não, pelo que eu estou vendo aqui, eu atesto que esse animal pode colocar em risco a sociedade. E só isso já faria que o proprietário do animal pagasse aquele salário mínimo em favor da instituição. Então, acho que com a leitura desses dois artigos já fica claro aquilo que eu falei para vocês. Eu não estou aqui falando que eu quero uma legislação que passe a mão na cabeça de quem tem cachorro grande, porte grande, que hoje tem esse preconceito. Muito pelo contrário. Se você tem um animal de porte grande, você coloca a probabilidade do seu animal causar um risco, um dano à sociedade, ele é maior. E o cachorro não é maior a probabilidade do cachorro causar o dano, mas o dano que ele pode causar é maior. Então, que fique claro que a sua responsabilidade ela é maior com isso. A pena que você tem que sofrer é maior. É exatamente isso que essa legislação traz. Só que para mim, e acredito que na opinião de uma maioria, não deveria importar raça. Porque se você tem um filho que é mordido, que sofre um dano, você quer saber qual é a raça do cachorro que mordeu seu filho? Você quer a reparação do dano, você quer que a pessoa que causou o dano cumpra a devida pena. E a pessoa que tem o cachorro deveria saber disso. E é por causa disso que a legislação está tendo esse gravame. Entendeu? Tem que ter uma pena adequada para o dano que vai causar. Então vamos ao artigo 3º. No caso de desacordo entre o proprietário e a autoridade policial acerca da agressividade ou não do animal, quando o animal não tiver causado dano, mas apenas a suspeita de risco, deverá a autoridade relatar todas as características do mal, bem como da situação. Esse relato deverá ser feito dos seguintes requisitos. 1. Constar local e data, e os dados específicos do proprietário. Além disso, presença ou não de pessoas, principalmente de crianças e idosos. Presença ou não de outros animais. Característica do animal, porte, raça. Descrição detalhada dos motivos do animal ser considerado perigoso na opinião do agente. Parágrafo 1º. Todos os meios de prova serão admitidos, preferencialmente foto e vídeo. Aqui nesse parágrafo 3º, a gente está dando um manual daquele profissional habilitado de como ele vai agir. Porque assim, até me deu um insight. Esse parágrafo 3º, ele está dando um passo a passo de como aquele agente, instruído para tomar atitudes de frente ao caso concreto, ele tem que agir. Então, ele tem que fazer... Imagina o seguinte, você é proprietário do animal, agora não importa mais a raça pra gente, e ele não causou um dano. Ele não causou um dano, ainda está só na suspeita. A autoridade, você vem e fala, não, mas meu cachorro não está colocando ninguém em risco aqui. Que suspeita é essa que você está causando? O agente policial deverá fazer o seguinte, fazer como se fosse um relatório. Simplesmente o que ele está fazendo aqui é como ele vai fazer esse relatório. E depois disso, ele tem que trazer outros meios de prova, como já acontece em várias partes do nosso ordenamento. Um exemplo disso, eu volto a falar do CTB. Quando o cara não sopra o bafômetro, pode a autoridade policial tirar o celular dela, tirar foto, fazer vídeo, o próprio depoimento pessoal, tá certo? Então o artigo 3º é como o agente policial vai ter que agir frente ao caso concreto. E vamos ao artigo 4º. As provas feitas com base no artigo acima deverão ser levadas à autoridade competente. Será considerado autoridade competente o agente do órgão ou instituição ligada ao controle de animais que passará previamente em um curso especializado, devidamente certificado pelo Estado. Terá o acusado o prazo de 15 dias para juntar provas e elaborar defesa cabível. Após o devido processo legal, caso fique comprovada negligência por parte do proprietário, incorrerá nas penas do artigo 1 do inciso 1. Vamos lá. O que está falando aqui? Aqui a gente está trazendo de forma simples como o proprietário vai se defender. Então, imagina a hipótese que você não causou um dano, porque quando causar o dano,
essa situação não vai ser aplicada. Você causou dano, então não é que você colocou, não teve a possibilidade do risco, teve o dano. Então, tendo dano, você já está incorrendo nas penas. Você tinha que evitar isso. Mas agora qual é a situação que a gente está? Não teve o dano, mas tão somente a suspeita do dano. Você tem todo o direito, e nunca, mesmo que esse projeto de lei ou qualquer outra lei que venha entrar em vigor no Estado brasileiro, você sempre, para ser aplicada qualquer pena, tem que ter o crivo do judiciário, tem que ter o contraditório, tem que ter ampla defesa, isso seja na esfera administrativa, seja na esfera judicial. Para ter pena no Brasil, tem que ter contraditório e ampla defesa. Assim, como eu falei, aqui a gente não está trazendo toda a lei, a gente está trazendo uma minuta daquilo que a gente pensa ser o adequado. Todos os regulamentos, foi como eu falei, a gente está elaborando essa lei já faz mais de 2 anos. Então, o que a gente já pensou de forma de levar a certificação para a gente, quem seriam os institutos competentes para isso? O que a gente está aqui é propondo um debate sério, um debate construtivo, que a gente está elaborando para realmente se transformar uma lei federal e ter a mudança que a gente precisa. E não é uma mudança que vai trazer mais direitos. Ah, agora está mais fácil. Não, ela vai colocar a responsabilidade em quem tem que ser responsável, que é o proprietário do animal. Não é simplesmente chegar e colocar um rol que eles fizeram de qualquer forma, joga lá, ó, vai ser esses cachorros, e simplesmente por quê? Porque a gente quer, porque vai ser esses. Volta a dizer sobre a lei que está vigente. E se for um presa canária? E se for um canicurso? Se for um doberman? Esse cachorro não tem perigo para a sociedade? É qualquer animal que pode pôr a sociedade em risco. E o proprietário que tem que ser responsabilizado. É isso que a gente está propondo nesse projeto de lei. Tá certo? Então ficou o ponto 3 do conteúdo já está completo, que é a proposta legislativa que a gente tem em mente. E como eu falei para vocês, isso não é a solução. Realmente, ao meu ver, isso aqui traria muita segurança, tanto para o proprietário do animal, mesmo que traga mais obrigações para ele, traria mais segurança, mas traz muita segurança para a sociedade. A sociedade, como um todo, estaria muito mais segura frente a uma lei dessa. Porque a pena, caso o animal cause um dano, caso o animal coloque de fato a sociedade em risco, ela é muito maior. Entretanto, essa não é a solução, na minha opinião. Na minha opinião, o que a gente pode resolver isso é com educação. Esse trabalho, a verdadeira solução é o trabalho que a gente já vem fazendo. E eu falo a gente, é porque você que está assistindo esse vídeo faz parte, você que também produz conteúdo sobre esses cães já faz parte, trazendo informação. Quando a gente coloca uma foto do Thor em cima da cama, dormindo do lado do nosso rosto, aquele discurso que fala assim, ah, esse cão é traiçoeiro, ele vai te matar dormindo, eu acho que ele cai por terra. Entendeu? Como você vai falar isso pra mim que durmo todo dia com o meu cão do lado da minha cara? Todo dia, todo dia. Você viu? Essa é a verdadeira transformação. A verdadeira transformação só acontece com informação de qualidade. Quando essa informação chegar para toda a sociedade, realmente a gente vai estar diante de uma transformação. E assim, é isso que a gente quer. E é isso que a gente vai conseguir. A gente está caminhando para isso, cada vez mais a gente vai num caminho, cada vez mais a gente vai para frente. E para frente a gente vai conseguir chegar a uma transformação real. A gente já deu o primeiro passo. Eu não sei se vocês conhecem, existe uma teoria que fala sobre a inovação, como a inovação chega na sociedade. Primeiro de tudo, ela atinge os inovadores, que corresponde a 2,5% da sociedade. Depois para os adeptos iniciais, depois para a minoria inicial e depois para a maioria final. E por fim aos retrógrados. Hoje a gente está no começo. Hoje a gente está atingindo aqueles inovadores. Quem está aqui faz parte dos 2%, que são os inovadores, que estão realmente caminhando para uma mudança. E essa mudança vai acontecer. Acredito que a gente concluiu todo o cronograma de conteúdo que a gente queria trazer para vocês. Como eu falei, eu não sei quanto tempo vai dar esse vídeo. A gente está aqui há mais de 4 horas, desde a elaboração do que a gente vai falar e até de fato trazer o conteúdo. Eu realmente espero que esse conteúdo agregue valor na sua vida, que você consiga, a partir dele,
ter mais segurança para tomar as decisões, porque cada um aqui sabe o que vai fazer ou não. R$ 280 pode ser muito dinheiro, pouco dinheiro, mas a partir de agora você sabe qual é a pena, você sabe qual é o caminho para te julgar, você sabe o que a autoridade policial tem que fazer no caso concreto. Você não vai perder seu animal, ninguém vai catar, te jogar o cachorro na rua, vai levar o cachorro embora, tá certo? Você sabe o que vai acontecer. Essa informação você já tem em mãos. Agora, para concluir tudo isso que a gente está falando, eu gostaria aqui de citar uma pessoa, o Charles do Bronx, quem é do mundo do UFC vai saber. E assim, esse cara, ele lutou durante, se eu falhar a memória aqui, vocês me corrigem nos comentários, por 12 anos no UFC até se tornar campeão. E eu acho que é isso o que a gente está se propondo aqui. Eu não estou falando para vocês que essa medida, que essa mudança, que esse projeto de lei, que essa informação de qualidade vai chegar para as pessoas amanhã, daqui a um mês. Mas não importa o tempo que for, a gente vai continuar trabalhando para que essa mudança aconteça. É isso que a gente está se propondo a fazer e é isso que a gente vai fazer todo dia até ter uma mudança positiva para todos. Tá certo? É isso aí. Muito obrigado a todo mundo. Até me emocionei.